Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos fazendo de acordo com o calendário de leituras bíblicas anual. Então, de acordo com esse calendário, nós começamos janeiro lendo Gênesis 1 e terminamos o ano 31 de dezembro lendo Apocalipse 22. De acordo com esse calendário, então, sempre que vai surgir um novo livro da leitura bíblica, nós lançamos um vídeo para explicar um pouquinho sobre o que o livro em questão trata, algumas características, estrutura básica, mas o mais importante, a gravação desses vídeos é para que você tanto compreenda o que o texto bíblico está dizendo e principalmente que isso estimule você a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia, porque quando você conhece a Bíblia você tem experiências com Deus, você vai conhecendo o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Nosso Deus é um Deus que escolheu se revelar através da palavra, e por isso é tão importante conhecermos a Bíblia e entendermos o que ela está dizendo. Então, antes desse vídeo iniciar, se você puder, já curte esse vídeo e durante o vídeo comece a pensar para quem que você vai enviar esse vídeo quando ele terminar, para que essa pessoa a quem você vai enviar seja também abençoada como você está sendo nesse momento. O profeta que a gente vai estudar através desse vídeo, o calendário de leituras bíblicas, ele tem nos remetido nesse período do ano a estudar sobre os profetas menores. E eles não são menores por conta de sua importância, de serem mais ou menos importantes, são menores apenas por conta da quantidade de suas profecias, o tamanho do texto que lhes é reservado. Então, diferente de Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas maiores, os profetas menores escreveram menos, ou temos menos coisas registradas em seus nomes. O profeta de hoje, que nós vamos estudar, é o profeta Joel. A Bíblia simplesmente nos descreve como filho de Petuel, que nós não sabemos quem é. Por conta do que está escrito, nós imaginamos que ele profetizou ao reino do sul, ou seja, ele profetizou a Judá, cuja capital era Jerusalém. E embora nós não temos muitas referências de Joel no Antigo Testamento, e nem vamos conseguir delimitar com precisão o período histórico que ele escreveu, quem eram seus contemporâneos, o livro de Joel ele ganha destaque na narrativa bíblica porque a profecia de Joel foi a primeira pregação da igreja cristã. Lá em Pentecoste, Atos capítulo 2, quando a igreja recebe o Espírito Santo e o apóstolo Pedro tem a oportunidade de fazer uma pregação a todo o povo, o texto que ele escolhe é o texto de Joel. Então esse texto ele ganha muita importância por conta disso, porque do evento que nasce a igreja, a primeira pregação é baseada no livro de Joel. O livro de Joel, falando um pouquinho de algumas características desse livro, o nome Joel significa o Senhor é Deus. Nós não temos, como eu falei, ter certeza de quando esse livro foi escrito, porque diferente de outros profetas da Bíblia, Joel ele não identifica em que reino, em que período de reis ele está profetizando. Por exemplo, o profeta Isaías disse que ele estava profetizando no período do rei Uzias, por exemplo. Então você já consegue delimitar um período histórico em que esse livro foi escrito. Mas Joel não. Joel não diz quem era o rei que estava assentado ao trono, ou se é que havia um rei assentado ao trono enquanto ele estava profetizando. E eu digo isso, se havia um rei, porque é uma perspectiva de que Joel está escrevendo talvez um período pré-exílico ou pós-exílico. Ele está escrevendo um período intermediário. Não sabemos ao certo. Dá-nos uma impressão, pela forma que Joel escreve, por suas citações,
de que ele está escrevendo realmente entre 500 e 450 a.C. Ele não cita nem a Babilônia, nem a Síria, que são os grandes impérios pré-exílio, mas também ele não cita com clareza a Pérsia e nem a Grécia. Então é difícil posicionar que momento o Joel está escrevendo. Mas o que nós sabemos é que esse livro está na nossa Bíblia. Ele consta em nossa Bíblia para nos mostrar uma história de esperança. O livro de Joel nos mostra uma mensagem de esperança para um povo que foi devastado. A gente vai entender um pouquinho sobre isso ao entrarmos no livro. Mas se a gente entender que o livro de Joel ele fala de esperança para um povo que foi devastado por uma calamidade, talvez a gente podia resumir então o livro de Joel na palavra restauração. Sempre que você ler o livro de Joel, for começar a ler, pensa assim, ele está falando sobre restauração. E aí isso fica um pouco mais fácil para que você possa entender o livro. E para resumir esse livro, um bom versículo então que resume o livro de Joel sobre essa perspectiva de restauração é Joel capítulo 2, versículo 23, onde nós lemos: Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor o seu Deus, pois Ele dá a vocês a chuva de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, como as de outono e as de primavera, como antes fazia. E a gente vai ver Deus promovendo, proclamando uma restauração para um povo que foi destruído. O livro de Joel é muito fácil de ser estruturado, por ser um livro curto, um livro de 3 capítulos. Você consegue fazer uma leitura única e fica fácil visualizar essa divisão. O livro começa nos relatando que houve um período histórico, que nós não sabemos qual, porque não há registros disso, mas houve um período histórico em que o reino do sul, Judá, foi invadido e devastado por uma praga de gafanhotos. Então, quando Joel e seus contemporâneos viveram essa calamidade nacional, Deus falou ao coração do profeta Joel através dessa calamidade. Ou seja, o que vocês estão vivendo agora pela calamidade dos gafanhotos é um sinal do que Deus também vai fazer na história e no mundo. Então a praga de gafanhotos, uma calamidade nacional, também se converte em um chamado ao arrependimento. Assim como vocês estão vivendo esse período de destruição, o pecado destrói a vida de vocês. Por isso, em Joel capítulo 1, versículo 13, começa essa convocação ao arrependimento. Ponham vestes de luto, sacerdotes, planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. O profeta Joel começa a convocar os sacerdotes e depois o povo a se arrependerem de seus pecados, porque assim como chegou a calamidade dos gafanhotos, um dia chegaria o dia do juízo de Deus, chamado aqui o dia do Senhor. Por diversas vezes essa expressão aparece no livro de Joel, e para fugir desse dia de julgamento é necessário o arrependimento. Então Joel convida os seus ouvintes ao arrependimento. Assim como o povo estava vendo toda a calamidade provocada pelos gafanhotos, Joel estava usando essa analogia real que estava acontecendo na nação para mostrar o quanto que o pecado destrói nossas vidas. Então, para evitar os danos que a nação estava tendo com os gafanhotos, a pessoa que estava em pecado devia se arrepender de seus pecados. E aí a gente entra no capítulo 2, onde o dia do Senhor é descrito com mais detalhes, minuciado, e aí vai falando de diversas calamidades que acontecerão no dia do Senhor, um dia de julgamento. Mas é engraçado que junto com o dia do Senhor, aqui um dia de julgamento, também há mais uma vez um chamado ao arrependimento. Minha Bíblia, por exemplo, tem esse subtítulo, embora os subtítulos, já expliquei isso algumas vezes, eles não fazem parte da redação original. Os subtítulos são colocados apenas para nos ajudar a ter um pouco uma perspectiva, um panorama bíblico. Mas na minha Bíblia, por exemplo, Joel 1,13 começa com um subtítulo chamado Arrependimento, de acordo com a
a evidência, a analogia com a praga de gafanhotos. E Joel capítulo 2, versículo 12, mais uma vez o subtítulo chamado arrependimento. O que isso fala ao nosso coração? Que sempre diante de um anúncio de juízo, há uma oportunidade de arrependimento. E quando há arrependimento, o juízo é evitado, o juízo é postergado. Não há necessidade de passar pelo juízo se você consegue, se você se rende, se você se arrepende. Nós vemos esse clamor intensificando para o arrependimento, essa convocação ao arrependimento. Joel capítulo 2, versículo 13, Joel diz: rasguem o coração e não as vestes. Essa é uma linguagem bíblica, porque nos tempos bíblicos, quando alguém queria mostrar que está arrependido, ele rasgava as vestes, vestia pano de saco, colocava terra sobre a cabeça, mas esses eram apenas sinais externos de um arrependimento, que necessariamente não eram refletidos internamente, não eram evidências internas. O que eu quero dizer com isso é que nos tempos bíblicos, já que para evidenciar o arrependimento as pessoas andavam com vestes rasgadas e pano de saco, muitas pessoas poderiam passar pela rua de roupa rasgada, pano de saco, alguém falar: olha, aquela pessoa está arrependida, mas isso será apenas uma encenação. E é por isso então que Joel diz: rasguem o coração e não as vestes. O que ele está ensinando é que os rituais vazios não têm valor algum. Você pode estar com pano de saco, vestes rasgadas, mas o coração ele está inteiramente cedido ao pecado. E é por isso então que Joel diz isso: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Deus é paciente e cheio de amor, Ele quer demonstrar isso a mim e a você. E aí a gente caminha para o final desse livro, chegando no capítulo 3, onde o foco agora sai de Judá, de Jerusalém, e ele se volta então agora para as nações vizinhas, porque essa praga de gafanhotos que atingiu Judá, atingiu o Reino do Sul, é um simbolismo, aconteceu concretamente, mas é um simbolismo do que vai acontecer durante toda a história. Ou seja, Deus sempre vai julgar, sempre vai punir a injustiça, sempre vai julgar o pecado e vai salvar o pecador. Então, o capítulo 3 há uma profecia contra Tiro, Sidom, contra a Filistia e, mais uma vez, como não podia ser diferente, um chamado ao arrependimento. É interessante pensar nisso, né? Sempre, como eu sempre estou destacando, sempre que há uma declaração de julgamento, há uma oportunidade de arrependimento para que haja redenção. E assim a gente termina esse livro de Joel, esse livro tão impactante, que fez uso de uma situação real, uma calamidade real, para falar sobre julgamento e arrependimento. Por isso, quando a gente lê esse curto livro de 3 capítulos, algumas considerações, algumas marcas podem ficar em nós. A primeira delas é acreditar que tempos difíceis nos aproximam de Deus e nos permite provar do seu amor e cuidado. Eu estou gravando esse vídeo dia 21 de setembro de 2021 e o nosso mundo atual tem convivido com diversas calamidades. Nós temos visto vulcões em erupção que têm devastado alguns locais. Estamos iniciando hoje uma reunião da ONU nos Estados Unidos e isso acentua algumas crises políticas. Eu li o jornal antes de gravar esse vídeo e o jornal nos trouxe uma notícia muito preocupante para o mercado financeiro por conta de uma grande empresa no ramo de construção civil que está dando indícios de falência, e isso abalou todo o mercado financeiro. Ou seja, vivemos em um mundo caótico, um mundo caído por conta do pecado, mas nesse mundo caótico podemos provar do cuidado e do amor de Deus. Estamos ainda no meio de uma pandemia
causada por um vírus que matou milhões de pessoas por todo o mundo. Estamos começando a tomar vacina agora que nos impede de evoluir no quadro clínico por conta desse vírus que matou tantas pessoas. E eu estou dizendo tudo isso porque essas são as nossas pragas de gafanhoto dos nossos dias. Crise política, crise econômica, crise na área da saúde. E a questão é, bom, o que Deus está nos falando com todas essas crises? E mais, de que forma temos desfrutado do cuidado, do amor de Deus? E ainda, como que essas crises nos chamam ao arrependimento? Eu acho que essa é uma segunda impressão, é uma segunda voz que fala alto ao nosso coração ao ler o livro de Joel. Observar que todo ato de arrependimento é recompensado pelo perdão e pela restauração de Deus. Joel capítulo 2, versículos 25: Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês. Então vocês saberão que eu estou no meio do meu povo. Eu sou o Senhor seu Deus e não há nenhum outro. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a nossa vida é transformada e restaurada. Tudo que foi consumido nos anos de destruição do pecado, Deus nos restaura através do arrependimento. E eu não podia finalizar esse vídeo sem falar de Joel capítulo 2, versículo 28, onde há essa promessa feita por Joel há centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo. Joel 2:28, através do profeta Joel, essa profecia ficou registrada na Escritura Sagrada até o dia do seu cumprimento. Joel 2:28, a promessa de, depois de que tudo isso acontecer, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia ela se cumpriu algumas dezenas de anos depois de Cristo. Jesus sobe até a cruz, morre em nosso lugar por conta de nossos pecados. No terceiro dia ele ressuscita, ele sobe aos céus porque cumpriu sua missão de morrer por nós, morrer em nosso lugar, morrer em nosso pecado e assim nos proporcionar perdão e vida eterna. Jesus sobe aos céus. Só que quando ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, aqueles primeiros discípulos de Jesus que estavam reunidos receberam o Espírito Santo como cumprimento desta promessa. E desde aquele dia, em Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, todos os que reconhecem o que Jesus fez na cruz, se arrependem dos seus pecados e entregam sua vida para Jesus, experimentam dessa mesma promessa, recebem o Espírito Santo de Deus que vem habitar no coração de todo aquele que crê em Jesus. Percebe como é importante o texto do profeta Joel? O arrependimento não apenas traz a restituição, a restauração pelos anos consumidos pelo pecado, mas traz uma nova vida, a vida do Espírito Santo dentro do coração de cada um que crê. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. E fica aqui nosso encorajamento, conheça a sua Bíblia, porque quando você conhece a sua Bíblia, você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Existe algo muito especial de Deus para você em cada dia que você ler a Bíblia, por isso leia todos os dias a Bíblia e assim conheça o quanto Deus te ama e como Ele quer falar com você. Eu te vejo no próximo vídeo, não deixe de enviar esse vídeo para alguém, tá bom? Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe.